Olá, meu nome é Caio, eu sou médico cardiologista e arritmologista e queria conversar sobre os principais erros cometidos pelas pessoas na hora de verificar a pressão arterial em casa com os aparelhos domésticos. A pressão arterial ela é muito sensível e pode oscilar ao longo do dia. E pode inclusive estar alta em determinadas situações em qualquer pessoa, mesmo pessoas saudáveis que nunca tiveram problema de pressão arterial antes. Então, identificar esses erros e evitar é importante para se ter medidas mais confiáveis da pressão arterial. Quais são esses principais erros cometidos? Primeiro, não fazer um repouso antes da medida da pressão arterial. Porque a atividade física, um esforço, ela aumenta a pressão. Então, primeiro tem que fazer um repouso de pelo menos 5 minutos para depois fazer a medida da pressão. Em caso da realização de algum exercício físico ou de uma prática esportiva, o recomendado é ter um repouso mais prolongado, de pelo menos 1 hora, para depois fazer uma medida de pressão arterial. Segundo erro cometido, estar com a bexiga cheia na hora da medida da pressão arterial. Porque o simples fato da bexiga cheia, isso aumenta a pressão. Então o recomendado é primeiro esvaziar a bexiga e depois verificar a pressão arterial. Terceiro erro cometido, conversar durante a medida da pressão arterial. O simples fato de estar conversando com a outra pessoa, isso aumenta a pressão. Então o recomendado é fazer a medida em silêncio. Quarto erro, para os pacientes que são fumantes, não esperar pelo menos 30 minutos entre o ato de fumar e a medida da pressão arterial. Porque o cigarro ele aumenta a pressão de uma forma transitória. Então tem que dar esse tempo para se ter uma medida mais confiável da pressão arterial. E por fim, o último erro comum é o consumo de substâncias estimulantes, como café, energéticos ou bebida alcoólica, antes da medida da pressão arterial. Da mesma forma, todas essas substâncias elas podem aumentar de forma temporária a pressão arterial, então tem que esperar um tempo para depois se fazer a medida da pressão. Muito obrigado, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e até a próxima.